Um outro destaque, um voto pela cassação no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro acabou suspendendo o julgamento de Cláudio Castro. Quem vai trazer as atualizações é o Rodrigo Viga. Começou nesta sexta-feira, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o julgamento do caso que pode resultar na cassação do mandato do governador Cláudio Castro e a inegibilidade dele por 8 anos. O julgamento foi interrompido após aproximadamente 5h30. Houve um pedido de vistas do desembargador Marcelo Granado, que estava em sua primeira sessão no TRE Fluminense. Os trabalhos, no entanto, já vão ser retomados no próximo dia 23 à tarde. Antes do pedido de vistas, o relator do caso, o desembargador Peterson Simão, pediu a cassação do mandato de Cláudio Castro e a inegibilidade por 8 anos, por conta de supostas ilegalidades e irregularidades em órgãos fluminenses. Fundação CEPERJ, que é um órgão de estatística aqui do estado, e o UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi nítido o caráter eleitoreiro, perturbando a legitimidade e a normalidade de um pleito de grande dimensão referente à eleição do chefe do Poder Executivo no Estado. É evidente a responsabilidade direta e pessoal do governador e do então presidente da CEPERJ, ora réus, que praticaram ou mandaram praticar ou permitiram intencionalmente que fosse praticada conduta ilícita, objetivando a reeleição com sucesso, com distribuição de fortunas simpatizantes, gerando em altíssimo prejuízo ao erário público e, portanto, à população fluminense. A ação que gerou a denúncia do Ministério Público Eleitoral foi movida pelo ex-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro em 2022, Marcelo Freixo, que hoje ocupa o cargo de presidente da Embratur. Naquele ano, Cláudio Castro foi eleito em primeiro turno com aproximadamente 2.700.000 votos a mais do que Marcelo Freixo. Castro e o vice Thiago Pampolha, que assumiu a posição na chapa na reta final do período eleitoral, são acusados de crimes como abuso de poder político, econômico e conduta vedada. O presidente da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado, deputado Rodrigo Bacelar, e mais 6 políticos fluminenses e candidatos no ano de 2022 também foram alvos dessa denúncia. A denúncia do MP Eleitoral aponta para supostos desvios de recursos públicos na CEPERJ e também na UERJ. Os desvios, de acordo com a Procuradoria Eleitoral, tinham como objetivo promover e potencializar a candidatura de Castro e aliados no ano de 2022. A procuradora que fez a denúncia, Neide Aparecida, disse em sua sustentação que ficou muito claro que o UERJ e CEPERJ foram utilizadas de forma acachapante para promover a candidatura de Castro e seus aliados e garantir a eleição no ano de 2022. Nos autos constam planilhas do TSE com os dados alarmantes de que na CEPERJ houve um aumento do valor empenhado de 502% no ano de 2021 em relação a 2020 e em absurdos 2.139% em 2022. A CEPERJ emitiu mais de 91.000 ordens bancárias de pagamento em 2022. Favoreceu quase 28.000 pessoas físicas, no total de cerca de 250 milhões de reais. As investigações apontam que haveria uma folha secreta de pagamento de funcionários de CEPERJ e UERJ. 27.000 cargos nessa folha secreta e fantasma da Fundação CEPERJ e mais 18.000 na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esses funcionários atuariam como cabos eleitorais dentro e fora de suas instituições. Os funcionários teriam feito saques de 220 milhões de reais em espécie e eram obrigados a participar de eventos públicos dentro e fora do horário de expediente e ainda atuavam para impulsionar, especialmente nas redes sociais, as candidaturas dos seus padrinhos políticos. O advogado de defesa de Cláudio Castro, Eduardo Damian, alegou em sua sustentação que o governador não cometeu nenhuma irregularidade e tentou também distanciar o mandatário dos problemas na UERJ e na CEPERJ. De acordo com o advogado, UERJ e CEPERJ têm autonomia e independência financeira e administrativa.
Em 18 de julho de 22, o governador determina uma comissão de auditoria em todos esses projetos judiciários. Em 4 de agosto de 2022, antes do período eleitoral, começou em 16 de agosto de 22. O período eleitoral começou em 16 de agosto de 22. Em 4 de agosto, o secretário Nicola Miccioni, isso é apresentado nos autos memoriais, ele informa de ordem do excelentíssimo senhor governador do Estado, determina a Procuradoria-Geral do Estado que vá ao Ministério Público e promova uma celebração de um termo de ajustamento de conduta e não recorra da decisão judicial que determinou a suspensão. Não só a comissão de auditoria lá atrás, um ato praticado por ele, mas ordem para a Procuradoria-Geral do Estado não recorrer de uma decisão judicial que paralisou os projetos antes do período eleitoral, está dentro do governador, que demonstram a sua extrema boa-fé, colaboração em evitar qualquer interferência na leitura do processo eleitoral. Ao longo dos últimos anos, a política do Rio de Janeiro tem vivido momentos frequentes de turbulência. Vários ex-governadores tiveram problemas com a justiça e também foram parar atrás das grades. Casos, por exemplo, de Rosinha e Antônio Garotinho, Wellington Moreira Franco, Luiz Fernando Pezão e o símbolo da Lava Jato aqui no estado, o também ex-governador Sérgio Cabral Filho. Durante a pandemia, o Rio ainda teve um governador empichado, Wilson Witzel. O ex-juiz perdeu o mandato, acusado de desvios em contratações feitas para enfrentar a crise sanitária. Do Rio, Rodrigo Viga. Julgamento que pode cassar o mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Você, Nelson Kobayashi, o relator votou pela cassação, pela inelegibilidade de Cláudio Castro. Esse julgamento foi adiado após um pedido de vista. Agora, os elementos contra o governador são muito robustos. Quais são suas projeções para a conclusão dessa apreciação desse julgamento no âmbito do TRE do Rio? Eu não tenho acompanhado a íntegra desse caso, mas a denúncia é muito grave, né? A gente vê as manifestações da procuradora ali que faz as acusações contra o governador e, assim, seria o uso escancarado da máquina pública em prol de uma campanha política, inclusive com pagamento de folha salarial fantasma para esses supostos servidores servirem como cabos eleitorais, ou seja, o Estado pagando para alguém fazer campanha política. A acusação é grave. Eu não sei como é que isso vai ser encarado pelos demais magistrados ali, se acompanharão ou não o primeiro voto, que é pela cassação. Agora, diante do histórico, mudando aqui o foco do debate, diante do histórico dos últimos governadores todos do Rio de Janeiro, parece até leve, né, que um governador tenha cometido um ilícito eleitoral, porque os nomes citados pelo Rodrigo Viga, vários governadores presos, o último empichado, o Witzel, e ainda como vindo da magistratura alguém responsável pela justiça, empichado por suposto desvio de dinheiro. E agora, mais um governador encrencado com a justiça. O Rio de Janeiro precisa ser estudado, esses tantos de governadores que devem sempre explicação à justiça, condenações criminais, impeachment e agora um caso de cassação na justiça eleitoral. Vamos acompanhar. Os precedentes todos são negativos para o atual governador.